Bom, então nós chegamos à última das revoltas nativistas, tá? Como eu falei, não é a última, porque passada essa que nós vamos estudar, que é a sedição de Vila Rica, até chegar na Inconfidência Mineira, até antes da Inconfidência Mineira, nós vamos ter mais ou menos 15 revoltas acontecendo só em Minas Gerais. Tá? Então, a sedição de Vila Rica está longe de ser a última, mas dessa série que a historiografia brasileira seleciona como as 4 mais importantes, são as 4 que caem no vestibular, tá? Repetindo, a Revolta dos Beckmann, a Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas e agora a sedição de Vila Rica. São essas 4 que os vestibulares têm uma tendência real de cobrar. Bom, a sedição de Vila Rica, ela também costuma aparecer em alguns livros como Revolta de Filipe dos Santos. Tá? Vocês vão ver, na minha explicação, por que a gente hoje em dia tem preferido não usar o nome do Filipe dos Santos como o ícone dessa revolta. Tá? Ele é uma espécie de bode expiatório. Então vamos começar pelo seguinte. Uma das grandes preocupações do governo em relação à economia da região das Minas era a sonegação de impostos. Tá? Então, desde o começo, desde que se criou a Intendência das Minas, havia uma percepção por parte de Portugal que, por maiores que fossem os esforços de fiscalização, aqueles envolvidos na extração do ouro praticavam sonegação assim, de forma sistemática. Então, uma das soluções encontradas era a construção, a criação de casas de fundição em todas as vilas ligadas à mineração. As casas de fundição já existiam, não é novidade. O que é a casa de fundição? É um órgão do governo que recebia dos mineradores o ouro em pó ou em pequenas pepitas, derretia esse ouro e convertia em lingotes com selo oficial do governo. Tá? O que muda agora não é a criação das casas de fundição. Claro, várias casas de fundição vão ser criadas, antes tinha uma só. Tá? Agora, toda vila vai passar a ter uma casa de fundição, pelo menos é o que está dizendo a lei, tá? De 1720. Mais do que isso, essa lei, chamada Lei da Moeda, ela proíbe terminantemente a circulação de ouro em pó ou em pepitas. Ou seja, se alguém for pego com ouro em pó, negociando, tentando vender, tentando comprar alimento ou qualquer outra coisa, essa pessoa pode ser presa e o ouro confiscado pelo governo. Por quê? Porque o momento de transformar aquele ouro em pó ou em pepitas no lingote de ouro, o momento de fundir o ouro na casa oficial, era o momento em que o imposto passaria a ser recolhido. Tá? Então, se você chega com 1 quilo de ouro em pó e entrega pro cara lá na casa de fundição, ele te devolve 800 gramas, porque já desconta o quinto, em lingotes. Tá? Bom, é óbvio que esse mecanismo, de fato, dificultaria muito a sonegação de impostos. Tá? Então, em função disso, vários mineradores riquíssimos vão se opor terminantemente à lei da moeda. Tá? São diversos os envolvidos na revolta que vai se seguir agora, tá? Mas quem de fato acaba tomando a frente, quem é jogado à linha de frente por ser um orador muito bom, era uma pessoa, que era inclusive nascido em Portugal, extremamente pobre, que era o Filipe dos Santos. Apesar de pobre, ele era um ótimo orador, então ele falava bem em público, ele conseguia incendiar as multidões. Então Filipe Santos, levado à linha de frente por aqueles que realmente estavam interessados na revolta, né, os ricos mineradores, ele lidera uma ofensiva que toma de assalto a Câmara Municipal de Vila Rica do Ouro Preto. Tá? Então, essa tomada da Câmara Municipal é considerado o marco inicial, o momento em que começa efetivamente a revolta chamada Sedição de Vila Rica, ou Revolta de Filipe dos Santos. Tá? Bom, o que o Filipe dos Santos faz ali? Ele, ao tomar a Câmara Municipal, tá, ele elabora uma carta para o governador. O governador, ele ficava no palácio dele, tá, que era a cerca de 10 quilômetros ali de Vila Rica, num povoadozinho chamado Ribeirão do Carmo. Então,
Nessa carta, ele faz 3 exigências ao governador. O que ele exige? Ele exige a extinção da lei da moeda e, consequentemente, a não criação das casas de fundição. Esse é o primeiro tópico, mas não é o único. Além disso, a carta do Filipe dos Santos, ela demanda que o governo criasse mecanismos para impedir a alta de preços que vinha afligindo a população local. Tá? Então, existia um contexto que a gente já falou 2 vídeos atrás, de fome nas Minas Gerais, de falta de alimento, e a população atribuía esse problema a um sistema de monopólio concedido pelo governo. Tá? Então, era só uma companhia que podia controlar o fornecimento de diversos produtos, entre eles o sal, tá? Que vinha do litoral. Então, Filipe dos Santos ele exige o fim desse monopólio, tá? Para, aumentando a concorrência, cair o preço. E em terceiro lugar, o Filipe dos Santos ele exige a extinção de diversos impostos que vinham sendo criados para a população das Minas Gerais, né? Impostos menores que acabavam que no montante total empobrecia cada vez mais a população. Bom, então eram essas 3 grandes demandas da carta que é enviada lá para o Conde de Assumar, o governador da capitania das Minas Gerais e São Paulo. Tá? Bom, nessa hora o que acontece? Uma população enorme, tá? Centenas de pessoas, eles vão até o palácio do governador. Para quê? Para pressionar o governador a dar uma resposta imediata para o que estava sendo demandado na carta. Tá? O governador recebe os revoltosos que ficam ali embaixo na rua, o governador chega numa sacada no palácio dele e faz um discurso muito bonito e fala que ele está do lado do povo e que sim, que ele concordava com cada um dos tópicos e ele ia acatar todos eles. Tá? E o povo sai em festa e volta para Vila Rica para dar boa notícia. Olha, o governador, que cara super legal, ele vai acatar as nossas exigências. Tá? Só que no caminho, era cerca de 10 quilômetros até Vila Rica, no caminho para Vila Rica, o governador já tinha enviado tropas para prender todo mundo. Tá? Então todos esses revoltosos, mais de uma centena deles, eles são imediatamente presos, eles não chegam a Vila Rica. O Filipe dos Santos, que estava lá em Vila Rica, ele é preso. Tá? Ele vai ser o único condenado à morte pela revolta, o corpo dele vai ser esquartejado, a casa da família dele é destruída. Tá? Eles tinham inclusive uma placa de salgar o chão, né, o terreno lá, para que nada cresça naquele terreno, então a terra fica inútil. Tá? Então foi uma repressão muito violenta, mas que se recai sobre a única pessoa ali das lideranças que era pobre. Tá? Os mineradores, inclusive vários deles, amigos pessoais do Conde de Assumar, não sofrem absolutamente nenhum tipo de repressão. Bom, os impostos são mantidos, as casas de fundição são criadas, tá? A proibição, a lei da moeda que proíbe a circulação de ouro em pepita ou pó é mantida. Tá? E o governo aproveita essa revolta para aumentar a opressão, aumentar a sua presença. Então, em vários dos caminhos, das estradas de Minas Gerais, são criados postos de controle, de vigilância, pedágios. Tá? Então, a revolta de Filipe Santos acaba trazendo essa presença mais intensa, mais violenta do governo. Por outro lado, o governo toma medidas para evitar a alta de preços, então há uma garantia de alimento, de fornecimento de alimento à população. Tá? Uma outra consequência da revolta de Filipe dos Santos é que, assim como a guerra dos Emboabas havia provocado uma divisão administrativa, a revolta de Filipe dos Santos também provoca. A capitania de Minas Gerais é separada a partir de então da capitania de São Paulo. Tá? Então, desde quando que existe Minas separada de São Paulo? Desde 1720, com a sedição de Vila Rica. Bom, com isso a gente fecha esse bloco de revoltas nativistas e nos próximos vídeos nós vamos ver as conspirações emancipatórias. Mas antes disso, nós vamos ver uma mudança política que acontece lá em Portugal, que é o governo de Marquês de Pombal, que traz consequências profundas para o Brasil. Até lá!